Nesse instante, vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais este momento de paz, de harmonia, que sejamos iluminados pela Tua luz, Senhor Jesus. Rogamos a espiritualidade maior, o auxílio, a proteção a todos nós. Te pedimos por os nossos irmãos necessitados do Teu amor e que a Tua misericórdia, Senhor, ampare e proteja a todos nós. Nesta noite, com a doutrinária, que será explanada pelo nosso irmão Evaristo Sampaio, desejando muita paz, saúde, que a Tua misericórdia, Senhor, ampare e proteja todos nós, por hoje, amanhã e sempre, assim seja. Então, nesse instante, passo a palavra ao nosso irmão Evaristo, que dará prosseguimento à doutrinária. Boa noite, colegas, boa noite, irmãos. Muita paz em nossos corações, hoje e sempre. Jesus nos abençoe, cada um de nós. A temática é Jesus e o mundo. Temática dada por Adalberto do livro Coragem, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Falar de Jesus é sempre bom falar de Jesus. Tem muita coisa a se falar dele, apesar do Evangelho ter pouca coisa sobre ele, né? Porque 3 anos e meio de andanças de aldeia em aldeias, pregações, nem tudo ficou registrado. Mas o pouquinho que ficou registrado é o suficiente para nos iluminar a nossa caminhada, né? Nos encher de esperança, né? Mudar o rumo das coisas da humanidade. Esse ser que todas as escrituras da terra mencionaram, que ele viria, ninguém sabia o tempo, mas foi anunciado em todos os continentes. Nenhum povo ficou à margem da informação. Todos tiveram revelações através dos seus profetas, dos seus videntes, né? Que iria acontecer no futuro da humanidade com a chegada desse Espírito à Terra. Né? Isaías, dentre os povos, quem mais recebeu informações da vida desse ser, ele não sabia como é que ele se chamava, né? Ele estava no espaço, no mundo espiritual, mas não sabia como ele se chamava. Né? Isaías foi o profeta que mais recebeu informações sobre Jesus. Ele começa assim: Senhor Deus está sobre mim. Isso aqui é para mais outra hora que eu vou ler. Isaías capítulo 7, versículo 14. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Ele declarou: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Este será sua grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Vejamos uma informação que ele nos está dando, né? Que ele lhe dará o trono de Davi. O trono de Davi foi um trono terreno, né? Um rei terreno. Então veja como que eles esperavam, né? Às vezes também eles captavam também a mensagem, a evidência, né? E o profeta também pode se enganar, né? Trono de Davi. Davi foi um guerreiro, né? Matou muitas pessoas, né? O trono de Davi. Na casa de Jacó e seu reino não terá fim. Então, tudo supõe que eles esperavam um Deus guerreiro, um Deus que fosse sentar no trono de Davi
e libertá-los dos jugos romanos, né? Isaías continua, em outro capítulo, outra mensagem que ele recebe. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você vê que aqui a mensagem está um pouco diferente, né? Já está um pouco diferente, né? Já não fala isso aí. E mesmo assim, lá para o final ainda fala sobre o trono de Davi, o seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Isso está no capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías. Isaías também teve a visão de Jesus em sofrimento, no Gólgota. Ele estava sendo, né, espancado, né, por aquele sofrimento. Isso está registrado no capítulo 53, versículos de 5 a 7. Ele tem a visão de Jesus, todo transfigurado pelos maus tratos, né? Ele teve também essa visão. Então percebemos que o povo hebreu foi farto nas informações. Miqueias, que foi o primeiro a revelar, diz até a cidade, ó ti Belém, né? A aldeia de Belém, de ti nascerá o rei. Cidade de Belém, que hoje é a atual Cisjordânia, né? Miqueias. Jeremias também falou um pouco sobre esse ser. Ele fala que ele seria descendente do rei Davi, da tribo de Judá, e que ele vinha estabelecer o reinado espiritual sobre a terra, né? Isso já melhorou um pouco para o reinado espiritual, né? Mas todos falam que veio da tribo de Davi. Jeremias capítulo 23, 5. Daniel também fala sobre ele, Zacarias. Então observamos que o povo hebreu foi um povo privilegiado com seus profetas, né, revelando a vinda desse ser. Mas o impressionante, quando Jesus se apresenta, né, na sinagoga de Nazaré, ele já com 30 anos, já tinha sido batizado lá por João o Batista, que é o João Batista. Ele volta a Nazaré e vai com sua mãe, né, com seus familiares, para a sinagoga. E a gente sabe que as mulheres não participavam, as mulheres ficavam à parte, no recinto à parte, não ficavam no meio dos homens. Aí dão a ele um pergaminho para ele ler. Ele estava acostumado a fazer leitura ali naquela sinagoga, desde adolescente, né? Ele fazia pregação naquela sinagoga. Então aí deu o livro, e o livro já aberto, olha que interessante. E aí quando ele lê, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Engraçado que Jesus não falava Jeová, ele falava Pai. Pai. Porque o Senhor me urgiu para pregar boas novas aos mansos. Boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade dos cativos. Quando a gente fica preso a uma ideia errônea, se torna escravo, né? Se torna escravo do cativo, né? E a abertura de prisão dos presos, e a pregar o ano aceitável do Senhor. E o dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes, né?
de vingança aí, distorce um pouquinho do texto, né? Como a gente sabe que o Evangelho teve um bocado de interpolações e erros, né? Os teólogos modificaram muita coisa, né? Para fortalecer mais a justiça do Deus Jeová, né? O Deus que eu sou o Senhor teu Deus, só a mim você vai adorar. Olha o que ele dizia, um Deus orgulhoso, né? Não aceitava que tivesse outros deuses, ciúme, né? Então, muitas interpolações foi feita. Então, nós vejamos aí que o povo hebreu anuncia esse ser. E aí vem uma pergunta. Como o povo de Israel esperava a vinda do Messias? Como o povo em geral esperava a vinda do Messias? Porque os profetas anunciavam. E a maioria desses profetas foram mortos. Foram mortos. Né? Pelo próprio Sinédrio, né? Pelos próprios dotos. Esses profetas chamavam muita atenção deles, dos erros deles, eles não gostavam, mandavam matar os profetas. Como o povo de Israel esperava a vinda do Messias? Interrogação. Um homem com tremenda autoridade. E a influenciar, de autoridade e influência, que assumiria o poder, né? Destornaria os romanos e todos os inimigos de Israel. E cumpriria instantaneamente todas as promessas de reino feito a Abraão, Davi e aos profetas. Então o povo esperava um rei que sentasse no trono de Davi, né? E libertasse o povo hebreu do jugo romano. Era esse Messias que eles esperavam. Eles não esperavam um Messias amoroso, misericordioso, né? Milagreiro, entre aspas, né? No meio das meretrizes, dos estropiados, doentes, dos órfãos, dos mendigos, né? Ele não esperava esse Messias, esperava um Messias que fosse libertar a opressão do jugo romano. Isso mais que levou ele a ser crucificado. Porque nos seus raciocínios do povo, ele era um impostor. Ele era um impostor. Então, ele esperava um Messias guerreiro para libertar o povo. Israel ser proclamada, né? ter influência e poder sobre todas as nações da terra, porque quem poderia com um rei daquela natureza, um rei tão poderoso, né? O quilate de Jesus, né? Poderes sobrenaturais, entre aspas. Então ele esperava um Deus guerreiro, mas Jesus não quis assumir esse rei guerreiro. Jesus veio trazer o que ele veio trazer. A boa nova. Né? A boa nova para cada um de nós. Joana de Ângeles, não, Emanuel, desculpe, no livro que Adalberto me recomendou, tem um texto pequeno que cabe a gente ler para a nossa reflexão. Jesus e o mundo. O mundo é esse que nós vivemos. Educandar, escola de aprendizagem para cada um de nós. Que nos acolhe através das encarnações para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Né? Agradecer a Deus por deixar a gente vir ainda aqui para essa terra, país lindo. Né? Mas Jesus nos alerta. No mundo tereis aflições, vós tereis aflições. Né?
tenhais bom ânimos. Eu venci o mundo. Mas não é esse mundo físico chamado Terra. É o mundo dos nossos conflitos internos. Os mundos dos nossos conflitos internos. Imagine a pressão sobre aquele ser que veio com a missão de trazer novos paradigmas, novos viés para a humanidade terráquea, e aqueles que estavam próximos queriam coroá-lo como rei temporal. A pressão era muito grande sobre ele. Os zelotes queriam um líder. Os zelotes, onde fazia parte Judas, Barrabás, Dismas, Simas, aqueles dois ladrões crucificados ao lado, fazia parte desse partido chamado Zelotes, como fosse o PT hoje. O PT no seu início, com aquele radicalismo. Os zelotes queriam achar um rei, um líder, para fazer sua revolução. Né? E a pressão sobre aquele ser era grande, sobre o Messias. Então, ele teve que estar muito atento, né? Um espírito já milenar, bilenar, porque a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de formada, o Sol tem 5 bilhões e pouco, e Jesus já era Jesus, ele já era um espírito puro. Certamente tinha outros bilhões e bilhões pela frente de formação. Então, um espírito velho, né? O mesmo lá, Caminho da Luz nos fala. Ele fazia parte daquela pleide de espíritos co-criadores de mundos, de galáxias, né? Co-criadores. Não é próprio que Jeová seja um co-criador. Não seja Deus como a igreja pensa que ele é Deus. Ele é o co-criador. De mundos paralelos. Cada espírito puro tem seu mundo paralelo, sua criação de galáxias, planetas, sistemas, né? Esse sendo responsável. Então vejamos que ela nos diz: o mundo nosso interno, com nossos conflitos, é isso que eu venci. Vocês também podem vencer. Não é só ter boa vontade, né? Vigilância, oração. Não diz assim, Emmanuel: se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas, nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Já pensou? Né? Um ser lá no seu mundo celeste, trabalhando, que ele nunca parou de trabalhar, mas em outro ar, em outro clima, em outra energia, né? E de repente descer, né, para vir para a terra. A descida foi sacrificial, ele teve que restituir-se o perispírito, né? Com os fluidos que intensificaram aqui da terra. Então, para vir para a terra trazer uma mensagem de amor, mensagem para nos fazermos um dia felizes se a gente trilhar nessa essência, né? Perdoar, amar, ser solidário, fraterno, não ter mágoa, não ter ódio, né? Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Né? Tudo na nossa vida é experiência, boas e más. Nos traz aprendizado, com certeza. Né? Nos traz. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Né? Santo Antônio, né? São Francisco, São Roque, São Jorge e outros, né? Que o Brasil tem como santos preferidos. Né? São diplomados na santificação, são pessoas que passaram pela terra
que fizeram boas ações, né? E hoje são venerados, né? Pelos brasileiros e por muitos países, né? Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa, né? Então, a gente não pode menosprezar esse plano, né? Mesmo a gente não tendo uma consciência lícita, né? Qual foi o nosso planejamento no mundo espiritual? Mas vamos valorizar nosso corpo, né? Vamos valorizar a nossa morada na Terra, vamos valorizar o nosso planeta, nos acolhe, né? Tratá-lo bem, conservá-lo, né? Porque é aqui que a gente vai nos instruir. De existência a existência, de etapas em etapas, né? Gradualmente, não é assim abruptamente, que não existe o salto da pulga, que é um salto muito grande, né? Tudo vai ser em cadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo. Porque todo homem já foi átomo e todo arcanjo já foi homem. Essa é a nossa escala evolutiva que nós estamos destinados ao ser inteligente. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passará de mera ilusão. É por isso que ele nos deu o exemplo do bom samaritano, né? Todos nós conhecemos a história, né? Que se encaixa aqui, né? O melhor tem que auxiliar o pior, né? O bom tem que ir ao amparo do mal, né? Auxiliar, né? Para que haja fraternidade. É que ele disse, amardes apenas o que vos amas, que recompensa tereis? Não faz os pagãos a mesma coisa, né? As simpatias dos grupos agem dessa maneira. Cada qual no seu grupo agindo dessa maneira, um ajudando o outro, né? Mesmo que seja criminoso, mesmo que seja drogado, mesmo que seja virtuoso, todos praticam essa troca de me dar lá, da cá, igual os políticos, né? Da lá, da cá. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se a gente fugir, do encontro com essas pessoas fugir do encontro conosco, né? Como é que vai ficar? Não haverá, ou seja, não haverá progresso assim tão fácil, né? Cada um tocando ao seu lado. Não haverá integração entre as pessoas. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impossibilidade, o desequilíbrio comandaria a existência. Aprendiz da gentileza. Segundo alguns especialistas de genética, diz que o DNA da gentileza é o GG. E apenas um terço da humanidade tem esse DNA da gentileza. Engraçado. Apenas um terço da humanidade tem esse DNA da gentileza, GG. Às vezes a pessoa é bruta, a gente não sabe. Outra é mais gentil, mesmo ouvindo desaforo, ouvindo piadinha, ele não perde a estribeira, não perde a gentileza dele, né? Se a virtude não socorre as vítimas do vício,
E se o bem não se dispõe a salvar, quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal? De causa alguma se viria a predicação evangélica no campo de trabalho, que a providência divina nos confiou. Ele nos deu exemplo, ele em nenhum momento se afastou de quem o procurava. Né? Ele não foi procurar os dogmas para fazer o seu colegiado. O único que tinha cultura era Judas. O único judeu legítimo era Judas Iscariotes, Judas Queriote. A cidade dele nasceu. O anagrama Is foi deportado depois. Os demais eram pescadores, analfabetos, mas homens de corações bons. Que ele viu que ali que estava o indivíduo que ele colocaria a sua semente e daria frutos. Daria frutos. O mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Olha o que ele diz aqui, que o discípulo de Jesus, né, não fazia parte. Né, pelo menos eu entendi assim. Né, não pertencia ao acervo moral da terra. Agora, é evidente que esses espíritos teve contato com ele lá na espiritualidade, antes da sua vinda. A programação foi milenar. Né? Tanto é que, ao convidá-lo, cada um, é como se divulgasse uma senha. Todos eles aceitaram de pronto, sem nenhuma interrogação de dúvida. Né? Vem implantar um reino e convida a participar desse reino. Então, eles já vieram para essa função. Foi só escutar a senha que despertou na consciência, onde eu escutei essa voz. E aceitaram de pronto. Né? O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária, improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamento para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se dispunham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Essa é a mensagem de Emmanuel, uma mensagem curtinha, mas muito profunda para a nossa reflexão. Então vejamos esse finalzinho aí, né? Não podemos nos isolar porque o outro não tem uma boa conduta. Não vai conviver com o outro de braços abertos, né, de mãos dadas para cima e para baixo, né, nas suas companhias. Mas, à medida que a gente tiver a oportunidade de esclarecer em algum ponto, por que não fazê-lo? Né? Quem somos nós para julgá-lo, alguém? Se o próprio mestre não quis ser juiz. Um dos que queria acompanhá-lo, mas primeiro pediu que ele fosse na sua casa repartir, ser juiz das partilhas dos seus bens. Acho que o pai já tinha falecido. Ó homem, quem fez de mim juiz? Vai procurar juízes para fazer isso. Eu não sou juiz. Então, quem é mestre negocia juiz, quanto mais nós que queremos ser juiz, técnico de futebol, né? Tudo a gente opina. Médico,
passa remédio. Né? A gente quer ser tudo. Ele fala para a gente não fugir da realidade, né? Não fugir do contato real. Né? Não adianta a gente querer ser puro, né? Se enclausular no mosteiro, fazer refúgio aí para não ter contato com as outras pessoas. Né? E às vezes acontece. A gente tem uma infância, né? Todo mundo menininho ali, cresce junto, joga bola junto, picula junto, toma banho de rio junto, faz as brincadeiras, às vezes até maldosas junto, né? Toda criança é peralta, mas quando cresce, cada um segue o seu caminho. Né? E alguns se perde no caminho. Por quê? Fazer de conta que não conhece. Né? Passar e fazer de conta que não conhece. Né? Ou achar que aquele é pecador, aquele é profano, agora já tem uma religião, só é debaixo do braço, ele vai me contaminar, papapá. Não é bem assim. Né? Alguns não pensam assim, mas alguns é mais radical, talvez não se envolva, né? Assim, pelo menos no dia a dia. Né? E é tão bom a gente encontrar alguns amigos de infância e trocar figurinhas. É tão bom. Então, meus irmãos, Jesus nos traz essa mensagem, né? Do seu Evangelho. E ele deixou um exemplo, né? Demais, que não está registrado nas Escrituras. Né? O que está registrado nas Escrituras é tão pouca coisa em relação a tudo que ele fez. Né? Pessoas que surgiram na sua vida, que não é citado no Evangelho. A distância que as pessoas ouviam falar nele, longínquamente, em outros lugares, em outros lugarejos, em outros estados, em outras nações vizinhas ali, como a Síria, né, e outras cidades vizinhas, da Judéia, da Palestina, ouvia falar porque a sua fama, né, passou das fronteiras e nos alcançava benefício à distância, só não pensar naquele homem. Alcançava as curas do corpo físico, cura de filhos paralíticos, só em pensar naquele homem. Que ele captava. Ele captava qualquer pensamento, vindo de qualquer lugar. O Sai Baba captava, que é considerado o avatar de Shiva. Jesus para eles é um avatar, também de Shiva. Segundo eles, os hinduísmos, né? Foram dois avatares, Sai Baba, o último, e Jesus na Palestina. Então vejamos um depoimento, um desses personagens que passou na vida de Jesus, um depoimento que serve para nós, que é super atual. Ele era um paralítico, da cabeça aos pés, cabeça deformada, olhos grandes, né? Todo encolhido, andava rastejando pelo chão. Ele ouve falar que Jesus vai passar naquela determinada região, ele se manda para lá, rastejando pelo chão. No meio do caminho encontra um que é no meio daquela multidão, a cavalo, se condói dele e pega ele e bota na garupa do cavalo. E vai contando a ele os feitos de Jesus. E bota ele bem debaixo de uma sombrinha, numa sombra de uma árvore. E Jesus já estava lá, aquela multidão enorme, um burburinho zoado, quando Jesus vai chegando, tudo em silêncio. Jesus o vê debaixo da árvore. No final, ele termina a sua prédica, ele vai em direção a esse ser, né? O homem aí junto dele, né? O que levou ele, que deu carona a ele.
e leva ele para a casa de Simão Barjona, um dos simpatizantes de Jesus. Jesus não cura logo ele na hora ali, não. Ele conversa com ele um pouco. É interessante. Ele conversa com ele um pouquinho. E aí, vai perguntando a ele certas coisas. E vai sentindo firmeza no que ele estava respondendo. Fala, você vai continuar a fazer muitas coisas pela minha boa nova. Vai dar muitos frutos. E aí vai impondo a mão dele e vai melhorando. Os ossos vão se esticando, a cabeça vai estar no formato. Eu acho que talvez seja o quadro mais complexo que Jesus teve em suas mãos. Foi desse ser, chamado José. Ele parecia um monstrinho, de tão feio que era. Jesus deixa ele um pouco mais belo. Restitui todas as funções dele, chega a estralava. É uma narração bonita por Leão Tolstói. Impressionante, né? Como é que um ser tem esse poder de mexer com as células, com o organismo, com o osso e restabelecer as coisas. Com veias, tudo direitinho, milimetricamente. Ele passa uns 5 dias com ele, na companhia dele ainda, ele instruindo ele. Fala, vá, pegue sua mãe. A mãe tinha virado meretriz para sustentar ele, que perdeu o marido cedo. E fuja do lugar. Ele chega a tamanho lá triste, né, que alguém tinha matado ele, ele mexe, alguém pegava e jogava lá embaixo, no precipício, né? Por isso ele morria. Algum perverso. Ele chega inteiro, a mãe toma um susto, esse cara era um cliente que estava chegando. Ela fala, não estou trabalhando, porque meu filho sumiu. Aí eu, mãe. Aí pronto, ela toma aquela surpresa lá que ele conta tudo. Arruma as trouxas, vai embora. No caminho, um senhor rico de posse é assaltado por ladrões. Deixa bem machucado. Ele ajuda a afugentar os ladrões. O homem, compadecido pela ajuda, leva ele para a casa dele, hospeda ele lá, e daí manda escolher um pedaço de terra onde ele quisesse. Ele escolhe uma encruzilhada onde passava viajantes. Então aí você quer, essa terra não é boa, você vai ter muito problema com os andarilhos, os ladrões, não é aqui que eu quero. E constrói, bota a casa do mestre. Dá tempo de ler para vocês rapidinho. Aí vem um depoimento dele. Séculos se passaram e ainda posso sentir o perfume das flores que enganalava a pousada do mestre. Ele botou pousada do mestre. Senhor, e certamente cantava a vossa alegria, vossa glória, oferecendo-vos flores a aromar, aromar em humilde louvor. Que saudade, aqueles dias perdidos no tempo ainda apresentam tamanha nitidez dos sons e odores persistentes, posso senti-lo. Foram anos de muito trabalho e amor, repleto de realizações na recordação. Enche-me de alegria, ele lembrando, né? Que buscava aquelas pessoas ao adentrar a imensa casa consagrada ao mestre muito amado. Interrogação. Alimento, pouso, certamente, mas também algo muito maior. Solicitação premente do espírito pronto para revelações, ansioso por mudanças.
Raramente surgia alguém destituído de problemas físicos ou mentais. Mero viajante a solicitar a guarida. Esses partiam, levando as palavras de Jesus, na maioria das vezes, sem se sensibilizarem com as profundas verdades nelas contidas, né, que acontece hoje. A gente reencarnam, sempre ouvindo os seus ensinamentos, e muitos de nós não ficam ainda sensibilizados ainda, em pleno século XXI, né? Na morada da Terra. Lá foi a postada do mestre, aqui o educadário da Terra, com seus ensinamentos, né? Mas outros careciam gentilmente do mesmo que me enviara ao Rabi. Grande número deles integrou-se à pousada, somente nos abandonando quando a morte veio visitá-lo, tornando-se irmãos muitos queridos, agregada à família consanguínea. Acontece conosco hoje. Alguns vêm, entendem a palavra, se congrega uma religião qualquer, né? Cheia de fé, de esperança, né? Mas mesmo assim, é bom, porque mudou o jeito de ser, mas fala, aboliu seus vícios, né? Mudou de comportamento, ajuda bastante a religião, né? Faz com que o ser humano seja melhor. Mas não sabe ainda a realidade real do mundo além do túmulo. Ainda estão meio como é que fala, tapadas as vendas sobre isso ainda. E não aceita quando alguém nos esclarece sobre isso, né? Não aceitam. Vamos lá, a história de José. Após conhecer o mestre, cedo percebi que saber a realidade de nossos espíritos como seres atemporais e eternos, em constante processo evolutivo, faculta-nos a tranquilidade e a resignação necessária ao crescimento interior e à superação dos obstáculos que nós mesmos colocamos em nosso caminho. Que acontece com todos nós. Através dos nossos erros e culpas. O que mais fez Jesus senão retirar vendas de enseguir dos olhos? Suas curas eram acompanhadas do esclarecimento salutar, no sentido de alertar sobre novas incidências no erro, estando a criatura ao autoconhecimento imprescindível às mudanças. E às noites com Jesus, quando a multidão dispersava, ele apresentava para nos contar, com surpreendente clareza e propriedade, as verdades que desconhecíamos, desvelando um novo mundo e as nossas extasiadas consciências. Então vejamos que Jesus ensinava à multidão uma coisa, ensinava aos seus discípulos e aos seus simpatizantes uma coisa mais profunda, né? Mais profunda. Ele tirava o véu. E isso não é narrado nos evangelhos. Essa coisa que ele ensinava em secreto a eles, só ficou para eles. Não foi para o vulgo, porque o vulgo ainda não estava preparado para aceitá-la e compreendê-la. Né? Como ele também, né, deixou muitas coisas para século depois, com a vinda da terceira revelação. É isso? Pão para o corpo, alimento da carne. Pão para o espírito, Jesus. Assim funcionava a pousada do mestre. Nos idos tempos da Palestina, cenário de amor e evolução. O passado, atendendo às doces considerações do mestre, deixei de conceder-lhe excessivas importância, a partir do momento
em que somente me serviu como racional explicação para as dores do presente. Havia muito a fazer na seara do mestre, e a permuta sempre me pareceu mais do que justa. Não havia tempo para remorsos improdutivos. Aprendi que somos criados para a felicidade. Contudo, costumamos buscá-lo em coisas vãs, mergulhado em ilusão. Houvesse o mestre deixado-me aleijado, a tarefa poderia ser mais difícil. Mas ainda assim a transformação não deixaria de operar-se em meu interior, ensejando a planificação do ser, pois independe das exterioridades. Curado, tornei-me mais apto para o trabalho, principalmente de desempenho físico, e as pessoas já não me fugiam ao convívio. Mas será que, iluminado pela verdade do Pai, essa luz não se irradiaria, atraindo e pacificando, mesmo estando eu aleijado e disforme? Tenho certeza de que sim. A quem me dirijo? A todos, mas em especial aqueles portadores de deficiências físicas. Acreditai-me, acima das restrições corporais, paira o espírito, sedento de conhecimento, ansioso por alçar voos nas asas da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sofremos, falta-nos fé para superar nossas dificuldades, e a fé somente encontrará seguros alicerces na verdade. Questionável em qualquer tempo. Buscai-o ao invés de lamentar o arcabouço físico, transitório receptáculo do imortal espírito. Cuidais do espírito primeiramente, e todas as outras coisas virão por acréscimo, inclusive a saúde física. Mas não vos inquieteis, pois a tarefa é longa e contínua. Uma encarnação não basta para aprendermos. Há muito que não sabemos e colocamos em ordem a contabilidade divina, exigindo retorno à carne e à terra. Bendita escola onde cursamos todos os graus, até que não mais nos candidataremos à vaga de viajante e discípulo. Ainda assim, muito de vós retornareis, ligados a profundos elos, propondo-vos a missão de amar, junto a afetos ou desafetos do passado. José. Então, meus irmãos, vejamos aí essa mensagem desse Espírito, né? Uma mensagem linda, nos encorajando, né? Estamos aqui, né? Para burilar nossos defeitos, né? Amar, né? E mesmo saindo daqui, não precisamos reencarnar mais, voltaremos para ajudar quem estiver na retaguarda, né? Das mãos, para quem ficou para trás. Assim como faz Bezerra, né? Adolfo Bezerra de Menezes. Já foi convidado para ir vivenciar em outros mundos, e ele preferiu ficar aqui na Terra, nos ajudando, nos esclarecendo, né? Nos intuindo e nos puxando pelas mãos um pouco mais para frente. Muita paz, obrigado aí pela paciência, né? Jesus conosco hoje e sempre, muita paz. Palavra com você, Adalberto. Veja, muito bem. São os ensinamentos que vêm para que a gente possa vencer esses obstáculos. E só Jesus para dar essa conformação,
essa consolação a todos nós. E ainda encontramos muitas dificuldades, porque estamos mais para o mundo material do que para o mundo espiritual. Mas já temos uma noção a respeito dessa trilha, e o que chamamos de sofrimento aqui na Terra é simplesmente uma lapidação para o espírito evoluir um pouco mais. Então, todo tormento que chega até nós é uma maneira de dar uma informação de que precisamos iniciar uma mudança. Então, Jesus iluminado traz sempre essa luz maravilhosa para a gente superar. Então, muito obrigado, muita paz, mas tem mais irmãos aí que possam também fazer algumas colocações. Esteja à vontade. Boa noite, pessoal. Nós sabemos que Jesus é o modelo e guia, porque ele nos traz uma mensagem pacificadora. Minha pergunta é, por que ele ainda é incompreendido pela maioria das pessoas, né? O áudio está desligado. Alô? Estão me ouvindo? Agora estamos. Vejamos, né? Jesus traz um viés de mudanças, né? E às vezes a gente está tão acomodado no nosso conforto, na nossa zona de conforto, que a gente vê nos ensinamentos uma ação de movimento, de dinâmica, né? Sair do conforto, sair da zona do conforto, né? E todas as verdades que viram a Terra encontrou resistência, né? Nenhuma mudança de comportamento humano se adentrou tão facilmente, né, no meio de certos grupos elitizados. Então, as pessoas ainda, uma grande maioria ainda, né, não aceita, né, por várias razões. Muitas vezes, de como é levada essa palavra a essas pessoas. De como é levada essa orientação a essas pessoas. O conceito de céu, de inferno, de purgatório, ou de umbral. De como é levado, né? Porque as pessoas costumam julgar certos fatos que acontecem na Terra, né, que é injusto acontecer. Por exemplo, essa enchente mesmo aí lá no Rio Grande do Sul, matando pessoas, desabrigando pessoas, milhares e milhares e milhares, vai e vem, vai e vem. Eles acham, né, se houvesse essas pessoas tão poderosas que as religiões divulgam, por que não dá um freio naquilo ali? Por que não para? Então eles acham, né, não aceitam às vezes, ficam incrédulos, né, a palavra de alguém como Jesus, porque vê tanta barbaridade acontecendo na Terra, e esses seres, né, que a gente louva aqui na Terra,
não toma providência em evitá-los. Eles acham que deveria evitá-los de acontecer isso. E aí não aceita, né? Não aceita mesmo e leva a sua vida indiferente a conceitos espirituais. Né? Nós sabemos que o mundo cristão, a fatia católica do mundo cristão evangélico é de 2 bilhões ou mais. Né? A grande maioria é para outros credos. E uma boa parte não acredita em nada. Não acredita em nada. Então, a consciência do ser humano vai aos pouquinhos se moldando. Né? Hoje eu não aceito, mas quem sabe amanhã? Quem sabe numa próxima? Jesus não tem pressa. Jesus é paciente, o Senhor do universo é paciente. Né? Cada qual segundo as suas obras. Você vê que ele não obrigou ninguém a segui-lo. Né? Não obrigou ninguém a segui-lo. E mesmo aqueles que queriam segui-lo, ele disse, não, você vai seguir a sua caminhada, eu estarei com você lhe ajudando. Né? Mas siga esse caminho aqui, vá em frente, você não estará só. Porque ele sabia que seus dias estavam contados. Né? Então, meu amigo Alberto, cada qual tem o seu momento apropriado de acreditar em alguma coisa após morte. Né? Ou acreditar se Deus existe não, se Jesus existe. Há quem diga que Jesus nem nunca existiu. Há quem diga que Jesus nem nunca existiu Jesus. Para você ter uma ideia. Quanto mais acreditar nos seus ensinamentos. Né? Ele vê tanta coisas negativa a seus olhos, ele não viu uma mão divina evitando o que ele queria ver ali, né? Terremoto, vamos salvar as crianças, não vou deixar minha criança morrer, não. Vai que ele morrer só os pecadores. Não. É cefado todo mundo. Aí eles acham que Deus não existe, porque não evitou a morte do inocente. Mas um dia todos nós vamos entender esse processo, né? Ok, grato pela resposta, Evaristo. Eu tenho aqui uma outra dúvida aqui. Ou você possa dar a gente uma nova ideia, né? Porque todos nós damos títulos a Jesus, né? Chamamos ele de Salvador, o curador, o que faz milagres. Damos a Jesus muitos títulos, né? O Salvador. Na sua opinião, como realmente Jesus gostaria de ser visto por nós? Então, meu irmão, Porque parece que a gente tem em Jesus uma ideia de que ele vai realmente nos acrescentar aquilo que nos falta. Então a gente dá a ele segundo as nossas necessidades. Esse é um pensamento meu, é uma ideia, né? Mas como é que realmente Jesus gostaria de ser visto? Será que você tem como dar essa resposta assim para a gente? Tá? ele deixou bem claro, né? Quando ele falou assim, não vos chamei servos, chamarei vocês de amigos, irmão amigos. Acho que ele quer que a gente trate ele como um irmão mais experiente, né? Um amigo mais experiente. Porque, na verdade, não é Jesus que vai salvar ninguém. Né? Ele vai salvar. E o que é salvação? Né? O que é salvação? O que é salvação? Se a gente vai desencarnar um dia, né? Salvar e não morrer? Não. A morte é inevitável. E o que é salvação? As pessoas falam salvação, pensa que vai morrer, vai para o céu, pronto, está salvo, não vai voltar mais, vai ficar eternamente no céu. Mas a salvação é um estado íntimo, né, do ser espiritual, que é o espírito, né, de levar uma vida feliz, de não precisar mais estar reencarnando. Porque reencarnar é um processo espinhoso. Né? Por isso que os evangélicos não aceitam, porque não é tão fácil uma vida só. A vida só é mais fácil.
né? Levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador, né, papai, já estou no céu, acabou. E voltar de novo. Aprender a caminhar, aprender a chamar mamãe, ir para a escola, aprender a profissão, ter família, educar filhos. É árduo. Então, as encarnações é um burilamento, né, para cada um de nós. E é inevitável. E Jesus quer que a gente chame ele de amigo, irmão, um amigo mais experiente, né? O nosso mestre. Né? O título que ele deu que ele era mestre. Né? Mestre eu sou. Ele não aceitou o título de bom, mas aceitou o título de mestre. Mestre eu sou. Não vos mais chamo servo, vos chamo vos amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Quando Judas foi lá no Monte dos Oliveiras, com alguns estigos dos esbirros dos templos, foi o que ele disse. Que queres, amigo? Que queres, amigo? Chamou Judas de amigo. Que queres, amigo? Então vejamos. Ele quer ser nosso amigo de todas as horas, de todos os dias. A gente aqui dá títulos que ele nem aceitou. Entronamos Jesus como Deus. Olha que coisa. Entronamos Jesus como Deus. E foi o que Nicéia fez. O Concílio de Nicéia, em 500 e pouco. Né? Quando a fusão do paganismo com o cristianismo primitivo. Jogou Jeová para escanteio. Jogou Jeová, o Deus judaico, para escanteio. Paf. O Deus tribal para escanteio. Entornou Jesus como Deus, a Trindade. Elevou Maria, mãe de Deus. Coisa que ele não queria. Meu pai, vosso pai. A gente vai pegar o evangelho, a gente vê quantas coisas de meu pai, vosso pai. Em nenhum momento ele se chama de Deus. E a igreja entornou Jesus como Deus. Mas ele é amigo. Né? Ele é nosso amigo. Meu e teu, de todos nós. É isso que ele quer que a gente veja dele, um amigo. Já não vos chamo de servo, chamo de amigo. Está lá no evangelho. Eu não lembro qual o evangelho está, se é em Lucas, se é em Mateus, se é em João, ou se é em Marcos. Mas está lá. Né? Amigo. É isso que ele quer de nós. O amigo mais experiente. Um amigo que a gente deve seguir suas passadas sem medo de fracassar. Sem medo e sem receio. Com certeza. Só mais uma observação aqui. Da maneira como você falou, de uma forma bem natural, né? E muitas vezes a gente sai dessa naturalidade e cria tantas teses, tantas teorias loucas, né? Vamos dizer assim, e sai da naturalidade e simplicidade, né? Legal, gostei muito da reflexão e me ajudou bastante aqui a renovar as ideias. Muito grato, Evaristo. Obrigado pela sua participação. Você contribuiu, enriqueceu mais o nosso bate-papo. Você e Adalberto. Obrigado. Quem mais? Mário, Vice, Letícia. Eu não vi quase nada com esse arrastão aí na rua tocando. Você falando, tu não viu, não? Foi horrível, viu? Aqui o festival está ainda continua. Estão fazendo a conta. Mas essa aí daqui na rua não estava, não. Mas foi um barulho tá mesmo. Está lá na frente. Ainda estão vivendo o mundo. É isso mesmo. Mas falar de Jesus é falar da divindade maior, né? Não tem
como, porque veio para servir de exemplo e tem servido, apesar de nós ainda errarmos muito, mas ele nos deixou e tem nos deixado exemplo e dá exemplo todas as horas. Porque sempre que nós lembramos de como ele agiu diante de tantos obstáculos, aí nós chegamos lá, às vezes assim, se fosse comigo, o que é que eu faria? Porque nós somos muito fracos. Ah, não ligue para mim agora, não, o celular tocando agora. Qualquer coisa, nós já estamos enraivados e cheios de problemas. Se não tem raiva, fica chateado. E Jesus foi tudo na simplicidade. Nós temos que não somos Jesus, né? Só sou sobrenome, mas somos filhos dele, somos herdeiros, e por isso nós estamos tentando lutar cada vez mais. Obrigado, Sr. Evaristo. Sempre bom ver uma palestra sua. Eu me sinto assim, como as pessoas de lisonjear, de tanta satisfação de ouvir o senhor falando, porque não fala tantas coisas, tanto conhecimento para nos passar. Isso é maravilhoso. Só tenho que agradecer. Nós temos que agradecer, né, Roberto? Esse companheiro de De longas datas. Boa noite, meus irmãos, meus queridos. Então, a história, assim, a história de Jesus, né, a mim me fascina, sempre. Né, eu fico, assim, sempre assim, é para se pensar, né? Às vezes, eu fico pensando, eu falo, meu Deus, assim, Jesus só veio pregar o bem e foi crucificado, né? E a gente de hoje vê tanta maldade, as pessoas fazem tanta maldade e depois de 10 anos está tudo solto aí. Que será que aquele ensinamento lá de trás, né, tem para nós? A gente fica pensando, mas uma coisa que me chamou a atenção, Evaristo, eu não sei se você vai saber responder, porque palestrante não sabe tudo, hoje eu sei disso. Assim, Jesus, ele ficava na casa de um, na casa do outro, ele nunca teve uma morada fixa? O áudio está desligado, Evaristo. Eu acho que a morada fixa que ele teve foi na fase de criança, né? Dos 8, até os 12, porque depois dos 12 aos 30 ninguém sabe. A história não fala. A história não fala o que aconteceu nesse período. Há várias versões, né, sobre dos 12 aos 13 anos, dos 12 aos 30. E dos 30 até os 30 e tantos anos, foi 3 anos e meio de lida ininterrupta, de andança de aldeia em aldeia, que ele quase não parava, né? Cada dia ele se hospedava na casa de um, na casa de outro, passava de um na casa de outro. Então ele nunca teve morada fixa, né? Quando os discípulos de João Batista, André, acho que foi André e um outro que eu não lembro, né? Que era discípulo de João, João falou, agora você vai acompanhar ele. Né? Aí eles perguntaram para Jesus, aonde moras? Aí ele falou uma frase interessante, falou, vocês conhecem. As aves dos céus, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele não tinha um lar, né, para ele repousar a cabeça. Esses 3 anos de lida foi a céu aberto. Né? Dormia na casa de simpatizantes, na casa de discípulos, né? Cada dia na casa de um, ele não parava, né? Não parava de aldeia em aldeia, emprega sempre. Porque ele sabia que o tempo era curto, ele tinha pouco tempo para divulgar a sua boa nova, que ele não podia dar o luxo de ter uma casa fixa. Né? Então, a sua casa era o templo, era o céu, era a montanha, e as casas dos discípulos para repousar à noite. Né? Então, ele não teve um lar. Não teve um lar. Assim,
eu não sei direito, mas sei mais ou menos. João Batista e Jesus eram primos, não é? Primo, João Batista era primo. E as mães eram irmãs. Não, Isso? não era Não? irmã, não. Não era irmã, não. Isabel e Miriam era parentes, mas não era irmã, não. Porque Ah, tá. se fosse irmã, ele seria o quê? Seria um sobrinho do outro, Seria primo, né, no caso. mas não era irmã, não. Ué, mas eles não eram primo? Era primo, agora que grau, não sei. Né? É, Porque teu primo tem também um não grau, sei, né? né? É. Porque Maria era filha de Ana e Joaquim. E era filha única. Joaquim teve Maria, né? Teve Maria e era filha única, não tinha outra filha, não. Certamente era parente, talvez não de primeiro grau, né? É como diz primo de segundo grau, terceiro grau, não tem essa história de primeiro grau para segundo grau. Assim, E inclusive está dizendo aqui que Maria era prima de Isabel. Isabel Maria, era mãe de João. Isabel era mãe de João, que é casado com Zacarias, E sacerdote João Zacarias. morreu de quê, hein? E João Eu foi não sei. degolado. Hã? João Batista foi degolado. Ah, O Herodes, a por pedido de Herodes. Herodes. João Batista foi preso e no aniversário de Herodes, Antipas, né? Numa festa lá à noite, a Salomé dançando lá, e ele se encantou com Salomé, disseram que ela pedisse o que quisesse, né? Ah, ela Aí a, pediu a cabeça. a Lembrei. mãe que ficha no ouvido da filha pede a cabeça de João. É a mãe que pede, porque João estava criticando muito o laços dele, porque Herodias era casada com o irmão de Herodes. Ele ainda estava vivo e ela estava se bandeando para o lado de Herodes. Então, para João era adúltera, né? Aí João começou criticando que João não era fácil, ele tinha uma língua muito grande. Começou batendo forte, aí ela pressionou ele prendeu o João Batista. E na noite do aniversário aí aconteceu isso. Ele perdeu a cabecinha dele. Então, era prima, Isabel e Maria eram primas, então os dois eram primos de segundo grau, certamente. Mas ele não tinha lá, não. Ele teve, depois que ele se tornou adulto, pregação diária, depois dos 30, pronto. Disse sendo disse, hein? E quem nasceu primeiro, João ou Jesus? E João nasceu, João acho que um pouco mais velho que Jesus, pouca coisa. É meses. A diferença de um para o outro é meses. Ah, sim. Porque as duas estiveram juntas com as barrigas grandes. Quando João pulou na barriga de Isabel, né, conheceu o outro que estava lá na barriga de Maria. Ah, que engraçado, né? Ele conheceu o outro quem estava lá na barriga de Maria. É verdade. Ele foi o precursor, né? Ele começou primeiro e partiu primeiro. Ainda tem a questão da fogueira, né, Varisto? Que quem nasceu primeiro acenderia a fogueira, né? João Batista nasceu primeiro. Primeiro acendeu Aí a a fogueira. fogueira, Bem lembrado, ela Alberto. Bem lembrado, Alberto. Depois que o segundo domingo a gente vai acender a fogueira. A dizer que João nasceu. Aí Maria foi visitar. João é vamos falar santo, né, que a gente fala santo, é bem assim, festivo, né, no dia 24, né? Eu tenho uma filha que nasceu dia 24 de junho, a minha primeira filha, nasceu no dia de São João. Então, como é que ela se chama? Joana? Não, ela chama Andréia. Andréia, né? Andréia. Mas é bem interessante, eu gosto dessas histórias, porque a gente não conhece, eu não li a Bíblia, nem o Evangelho também. Mas eu fico assim, me fascina essas histórias, assim, sabe? Porque ouve história, ouve as pessoas, né? E às vezes a pessoa não sabe,
tem que, tem que ter explicação para as coisas, né? Tem, como tem. João Batista, o maior dos profetas, nascido de mulher segundo Jesus. Verdade. Quem mais? Caso não tenha mais perguntas, já peço para Evaristo fazer a prece final da noite, da doutrinária da noite. Vou fazer a peça. Foi muito bom estar aqui mais uma vez, né? Com vocês nesse bate-papo. A dizer, a gente aprende um com o outro, né? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém não. É apenas leitura que a gente vai fazendo para passar uma mensagem para quem está do outro lado da linha, né? E a gente aprende. A gente aprende. E tem que agradecer a eu pelas oportunidades que eu venho tendo nessa existência, né? O Adalberto dá uns temas pequenininhos, mas bastante interessante. E faz com que a gente procure ler e meditar um pouco, né? E a gente aprende. É só agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né, por ter vindo à Terra, trazer uma mensagem tão linda. Uma mensagem que a cada dia que passa tá tendo o seu efeito positivo na humanidade, né? E com certeza vai chegar um dia que a humanidade vai ser muito feliz, trilhando os ensinamentos desse ser divino, que se chama Jesus. Que a espiritualidade maior não sabe definir Jesus, nem eles mesmos conhecem esse ser na espiritualidade. A grandeza dele é tão grande que o próprio Espírito Superior desconhece na sua totalidade esse ser. Né? Há quem diga que ele é responsável por outros mundos, outros planos superiores do universo, né? Não é só a Terra, né? Mas neles mesmos tem notícia exata de quem é esse ser, né? A grandiosidade que é esse ser que passou aqui pela Terra. E nós adoramos e seguimos as suas passadas, né? Gratidão por tudo que ele nos deixou através dos seus ensinamentos, mesmo sendo perturbado, mas serviu, chegou até nós. E assim mexe com tua prece, tu nos ensinaste. Há 2000 anos, naquela montanha, quando o Senhor lhe pediu, mestre, nos ensina a orar. E podemos orar na rua, podemos orar no templo, podemos orar na montanha. Podemos orar dentro de um metrô, dentro de um ônibus cheio de gente, no nosso quarto silencioso, no nosso templo carnal, que é o nosso templo do Espírito. Em qualquer lugar. O Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz e muita luz para todos nós encarnados e para todos desencarnados que se encontram entre nós. Vamos orar, todos nós, por esse período de festa, e nós sabemos que os espíritos que estão nas tocas saem tudo para fazer as suas farras, induzir os encarnados a fazer coisas além dos seus limites. Vamos orar constantemente nesses dias de festa de São João. Muita paz, muita luz. Boa noite para todos. Boa noite, gente.